Fala galera, sejam bem-vindos ao resumo para concursos e hoje a gente vai falar aqui de 5 erros comuns de português para concursos públicos que não podem acontecer, ok? Nem escrevendo vocês podem fazer mais isso. Às vezes a gente demora um pouco a aprender essas coisas, mas tem que aprender para não ficar feio. Bom, primeiro erro aqui que eu separei foi o uso do mas e do mais, ok? O uso do mas e mais. Qual é a diferença? Para quem já sabe isso, é uma coisa simples, mas para quem não sabe, a pessoa se atrapalha. Então, ó, de modo geral, mas, sem o i, é usado com sentido de oposição, sendo sinônimo de expressão como porém, contudo e todavia. Então, você pode dizer assim, eu fui ali, eu ia à praia, mas não fui, ok? Ou eu fui à praia, mas não tomei banho. Então, é um sentido de oposição. Você pode substituir sempre por porém. Eu fui à praia, porém não tomei banho. Porém, contudo, todavia. Ok? Agora, quando você falar de algo referente a uma quantidade, aí sim você vai usar o mais, um i. Intensificar algo, quantificar algo, aí você vai falar mais. Por exemplo, gostaria de comer mais. Você está falando de uma quantidade, comer uma quantidade maior. Aí é o mais. Você é mais bonita do que ela. Intensificou a beleza, intensificou bonita. É mais bonita. Então, você pensa em uma coisa relacionada à quantidade. Agora, olha esse. Gostaria de comer, mas, ou seja, porém, não tem nada pronto. Ok? Então, mas aí passa uma ideia de oposição. Você é bonita, mas eu sou mais. Olha o mas e o mais na mesma frase. Mas é uma oposição a ela ser bonita. Eu sou mais. É a quantidade da minha beleza, que é mais do que a dela. Ok? Então, essa é uma informação muito importante. Não escreva eu gosto de você, mas não dá certo. Aí não dá certo mesmo. Tem que colocar mais e mais. Agora, isso é muito comum, a gente sair da escola, do ensino médio. Eu saí de escola pública, entrei na faculdade e eu não sabia isso. Então, é normal, mas a gente tem que sanar essas lacunas que ficaram nos nossos estudos aí, no nosso ensino médio, ok? Mais um aqui, muito comum. Uso de agente junto e agente separado. Para quem já sabe, é de boa. Mas para quem não sabe, isso aí, esse erro acontece muito. Agente junto é uma pessoa que age, que faz alguma coisa. Agente de saúde, agente secreto. Aí é um agente com a gente junto, ok? Agora, a gente separado passa a ideia de nós, de plural. A gente foi à praia, nós fomos à praia. Então, passa a ideia de plural. Só que cuidado, ó, o verbo continua no singular. Porque tem gente que aprende que a gente separado passa a ideia de nós. Mas então passa a ideia de nós, o verbo vai para o plural, vai falar, a gente fomos à praia, a gente fizemos isso. Isso é um choque para os ouvidos de quem já aprendeu, ok? Então, cuidado para não usar o agente no sentido de nós e mudar o verbo para o plural, ok? Então, aqui, exemplos. O agente, junto, né, de saúde, esteve aqui, que é uma pessoa que age para cuidar da saúde, não está falando de nós aí. Ele é agente secreto, também é junto. Agora, ó, a gente comeu feijão, ou seja, nós comemos feijão. Mas veja como o verbo ficou, comeu aí, a gente comeu. Não diga a gente comemos, pelo amor de Deus.
A gente comeu feijão, beleza? A gente estava namorando, ou nós estávamos namorando, ok? A gente separado, beleza? Então, quando tiver a ideia de nós, é a gente separado. Quando estiver falando de alguém que faz alguma coisa, agente secreta, agente de endemias, alguma coisa assim, aí vai ser o agente junto. Cumprimento e comprimento. Isso aqui pode dar um nó na cabeça quando a gente vai responder uma questão de concursos. Por quê? Porque lá ele coloca cumprimento, cumprimento e comprimento, a palavras muito parecidas, e aí a pessoa fica perdida, ok? Então, qual é a diferença? O cumprimento vem de cumprimentar alguém, ok? Você fazer um cumprimento, pegar na mão de alguém, isso é cumprimentar. Agora, o comprimento vem de tamanho. Comprimento vem de tamanho, ok? Então, por exemplo, eu digo cumprimentei o rapaz, cumprimentei alguém, cumprimentei alguém. Aí é com o, ok? Agora, se eu digo a casa tem 30 metros de comprimento. Aí é o tamanho. Notou a diferença aí no O? Cumprimento vem de cumprimentar alguém. Comprimento é o quê? Um tamanho, uma medida, ok? Tranquilo aí? Beleza, vamos para o próximo. O uso de tem e tem. O tem com chapeuzinho, com circunflexo, é plural. E o tem sem o circunflexo é singular. Então, é só isso mesmo. Por exemplo, ele tem belos músculos. Ele tem belos músculos. Ele tem. Agora, se eu falasse eles têm, aí eles têm com o circunflexo. Eles têm belos músculos. Acabou. Só trocou o tem sem circunflexo pelo tem com circunflexo. Isso também serve para o vem. Elas vêm hoje, ok? Vêm de vir, ok? Elas vêm hoje. Elas vêm hoje. Ela vem hoje. No plural com o circunflexo, no singular sem o circunflexo, ok? Então, mais uma dica aí. E o uso dos porquês. Acho que aqui ficou. Ok. Tem porquê. 4 porquês, né? Porquê junto. Porquê. Não, primeiro, porquê separado no início. Porquê junto. Porquê separado por circunflexo. E porquê junto com circunflexo. Porquê junto, ou porquê separado, começando aqui. Porquê separado é uma pergunta no início. Geralmente é assim. Porquê junto, sem circunflexo, é uma resposta, uma justificativa. Porquê separado com o circunflexo é uma pergunta, ele está no final lá da frase. E porquê junto com o circunflexo aparece um artigo antes. Geralmente dá para trocar por motivo, ok? Então vamos lá. Exemplos. Por que você fez isso? Veja que é uma pergunta aí no início. Então, como é uma pergunta, é porque separado, sem acento, ok? Aí a pessoa vai responder, eu fiz isso porque quis. Como ele está respondendo, está justificando, então ele vai usar o porquê junto, sem acento, ok? Agora, quando ele diz, ela foi embora e nem disse porquê. Veja que esse porquê está no final. Está no final. Como ele está no final, vai ser separado com acento. Ele está no final e não apareceu um O aqui, o artigo O aqui.
antes dele. Se aparecer um O, aí vai ser junto, ok? Olha aí, ela foi embora e nem disse o porquê, ou seja, o motivo. Quando fala o porquê, o motivo, aí é junto com acento. Então, são 4 porquês. Porquê separado é uma pergunta no início. Porquê junto? Porquê separado sem acento, né? Porquê junto é a resposta, é uma justificativa. Porquê separado com acento, ele aparece no final. E quando aparece o artigo o antes de porquê, aí é junto com acento. É difícil de lembrar, mas você tem que treinar. Aí pare de escrever no WhatsApp PQ, porque aí você bota PQ e substitui tudo isso aí. Aí na hora de saber qual é qual, acaba se atrapalhando. Então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like. Valeu. Tchau, tchau.